Preste atenção, senhoras e senhores, no que eu vou falar agora. Jonathan Edwards, ele disse: tudo o que dizemos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. Existe no Facebook uma página chamada Denunciando o Falso Evangelho. Essa página ela tem 3.800 seguidores. Então hoje eu quero me ater exclusivamente neste comentário, neste meu conteúdo, para esses 3.800 seguidores desta página e, obviamente, compartilhar no conhecimento aos meus espectadores. Sempre no oferecimento da 4 Estações, a loja que veste você em todas as estações, novidade. Esta loja vai trabalhar virtualmente e ela vai atender em todo o Brasil. Ela vai enviar para você os produtos femininos para todo o Brasil. Também da Contabilidade e Herança Eclesiástica, a mais preparada para atender você, líder e sua igreja em todo o país. Na descrição deste conteúdo você vai ver mais sobre os nossos patrocinadores. Então hoje eu quero falar sobre a página do Facebook chamada Denunciando o Falso Evangelho. Depois da vinheta eu volto e você fica comigo até o final, já deixando o seu like aí, não custa nada, já se inscrevendo no canal, não custa nada. Eu preciso muito da sua ajuda para que a gente consiga espalhar esse conteúdo, que inclusive vai ser posto no meu Facebook para confrontar a ideia que esta página lançou agora essa semana. Muito bem, senhoras e senhores, a página é Denunciando o Falso Evangelho. Ela fez uma postagem agora essa semana e, sem dúvida nenhuma, quando eu não vejo base bíblica, quando eu vejo que está sendo deturpado o Evangelho de Cristo, sua doutrina e a nossa liturgia, eu venho no canal com tudo para desfazer as obras do diabo. E o diabo também usa homens para deturpar o Evangelho. Primeiro, o que eu quero dizer a vocês é que eu gosto da ideia de desnudar as mentiras heréticas dos últimos dias. Eu gosto de desnudar usando também as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, aqui no YouTube. Eu acho uma ferramenta interessante, eu acho que é a ferramenta essencial nos últimos dias, tendo em vista que a tecnologia está crescendo. Nisto, eu dou os meus parabéns para a página Denunciando o Falso Evangelho. Digo com certeza, nisso nós estamos unidos, porque está no meu coração defender, ser uma apologeta do verdadeiro Evangelho de Cristo, tendo em vista o tempo que nós estamos vivendo de deturpação cristológica, espiritual e litúrgica no meio da igreja, no seio da igreja do Senhor Jesus. Segundo, mas falar da apresentação de crianças, comentar sobre a apresentação de crianças na igreja, bem como na igreja cristã, protestante, bem como na igreja católica, usando o termo superstição, aí mexeu comigo, aí já é demais, porque superstição fala de uma crença sem base, fala de uma crença sem fundamento, fala de uma crença sem raízes bíblicas, fala de algo que nos leva a falsas obrigações, e isso não é verdade. Desde a minha tenra infância, eu aprendi isso com meu pai, com a minha mãe, usando a Bíblia Sagrada. Eu não herdei apenas isso. Isso para mim é mais do que uma herança, é um legado, porque está na Bíblia Sagrada. Então para mim foi demais esta página Denunciando o Falso Evangelho usar este termo superstição para evidenciar a apresentação de crianças na igreja. Eu fui apresentado na igreja, hoje eu tenho 44 anos, os meus filhos foram apresentados na igreja, eu tenho um filho de 13 anos, foi apresentado na igreja, eu tenho uma filha de 19 para 20 anos, que irá casar agora, em maio, ela foi apresentada na igreja. Mas veja só o que esta página escreveu para você entender melhor. Você já levou seu filho recém-nascido para ser apresentado a Deus no altar santo? Que aflição me deu! Eu entendo porque deu aflição, você vai ver no vídeo. Por que deu aflição neles? Porque o pastor pegou a criança, começou a rodar com a criança, ele rodou milhares de vezes, gente. Eu não sei como a criança não vomitou, eu não sei como o pastor não ficou tonto. É por isso que eu iniciei este conteúdo dizendo as palavras de Jonathan Edwards. Não adianta a gente falar, se as nossas práticas não confirmam o que nós estamos falando. É por isso que o evangelho é deturpado. Aí eu concordo com ele. Dá uma aflição mesmo, é uma heresia, é uma deturpação litúrgica desnecessária. E
E a criança estava correndo até um risco. Imagina se esse pastor tropeça rodopiando daquele jeito. Ele continuou dizendo: essa é uma prática supersticiosa muito comum no meio evangélico. Não é superstição, já falei. Leva-se o filho para um líder religioso orar, entregar a Deus, entre aspas, entre parênteses. Claro que não é desse jeito. No meio católico, a criança é batizada, e Deus o livre se caso não for. No meio evangélico é apenas apresentada. Bem, cada qual com sua superstição. Não é superstição, senhoras e senhores. Nisso eu concordo. Há uma ideia deturpada, sim. A liderança pega a criança, começa a rodopiar daquele jeito ali, de uma maneira neopentecostal, irracional. Nisso a página tem toda a razão. A Igreja de Cristo Jesus, ela apresenta ao Senhor, partindo da premissa que Cristo é o nosso modelo, é o nosso ideal, é o nosso padrão de comportamento, de vida, de doutrina cristã. E por isso, através desse modelo, nós, usando a Bíblia Sagrada, como ele foi apresentado pelos seus pais no templo, também apresentamos as nossas crianças. Jesus, sim, Jesus foi apresentado no templo, e este episódio foi relatado, foi escrito, foi explanado pelo Dr. Lucas, no capítulo 2, verso 22 ao 40. Maria, mãe biológica de Jesus, José, eles levaram Jesus, o menino que nasceu, Isaías capítulo 9, para a cerimônia de purificação de acordo com a lei de Moisés. Essa cerimônia nada mais é do que a cerimônia de apresentação de uma criança ao Senhor. E a lei de Moisés dizia: todo primogênito será apresentado ao Senhor. Nessa cerimônia, o primogênito era dedicado exclusivamente ao Senhor. E Maria, bem como José, cumpriu a lei, e assim o fez, levando Jesus para ser apresentado. Neste rito, neste ritual, nessa cerimônia, tomamos o exemplo, e assim fazemos até o dia de hoje, apresentando as nossas crianças para o Senhor Jesus. Só que naquela época, era só os primogênitos, eram as crianças primogênitas da casa, e isso você vai encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 14. E eu vou dizer a vocês, senhoras e senhores, quem é que tem o poder de anular o que está escrito? É muita besteira, É muita besteira. Spurgeon já disse: quem é que tem a capacidade e a coragem de não apenas deturpar, mas apagar aquilo que pelo Espírito foi escrito? Ninguém pode. Isso aí é uma heresia, isso é confrontar o Espírito. Então na Bíblia está escrito: Jesus, ele disse assim: deixe-me vir os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Tendo em vista o que Jesus disse no Mateus 19, 14, nós não impedimos que as crianças sejam apresentadas. Nós hoje abrimos o espaço nesse tempo de não apenas os primogênitos, mas todas as crianças, porque Jesus disse aqui: deixe-me vir os pequeninos, e ele não especificou, ele não deixou claro a ideia de que seria somente os primogênitos, tanto porque a Bíblia diz que ele não veio abrogar, ele não veio anular a lei, ele não veio destruir a lei, ele veio nos ensinar a cumpri-la da melhor forma e do jeito correto. Então nós não impedimos. Já a Igreja Católica, eles na apresentação da criança, na verdade, eles fazem uma aspersão, eles batizam a criança aspergindo água. O líder católico, ele asperge, ele borrifa, ele joga água, o líquido sobre a cabeça da criança. É assim a sua liturgia, é a forma de eles apresentarem ao Senhor. Só que esta forma de aspersão não tem base bíblica. Primeiro, porque nós não batizamos, não há embasamento bíblico para batismo de pessoas sem pecado. Uma criança, ela nasce através do pecado, mas ela nasce sem pecado. Malaquias disse que a criança, que o filho, que a filha não pode pagar pelos erros dos seus pais. Sendo assim, não há base bíblica para o batismo de inocentes, nem por aspersão, nem por imersão. Não há base bíblica. Me perdoem os católicos, não tenho nada contra vocês, somos irmãos. Mas Mateus capítulo 3, verso 2, nos diz claramente: arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo
para perdão de seus pecados. Veja, não há base bíblica para nós batizarmos uma criança. Sendo assim, eu confronto a página denunciando o falso evangelho. Já que vocês estão denunciando, e esta é a ideia de vocês, que façam de maneira correta. Façam de maneira certa, porque muita gente leiga, muita gente sem entendimento e muita gente sendo destruída por falta deste conhecimento, Oséias 4:6, vai achar que vocês estão dizendo a verdade e que vocês estão lutando a favor do Evangelho, mas vocês estão enganando, vocês estão confundindo a mente das pessoas. Então eu queria que você compartilhasse muito esse vídeo, eu queria que você compartilhasse com seus amigos, com seus parentes, com seus irmãos, com os líderes religiosos, porque nós precisamos aprender do Senhor. Aprender de mim, Jesus disse. Aprender de mim. Eu vou deixar o texto aqui, ó. Ele disse, não é de mim não, é Jesus dizendo, aprender dele, aprender de mim, que sou manso, que sou humilde, que tenho palavras certas, na hora certa, da maneira certa, e a palavra que liberta. Eu fico por aqui neste meu comentário exclusivamente para denunciar a página denunciando o falso evangelho. Eu acho que a motivação está correta, a forma está errada. Vocês precisam saber o que vocês estão colocando. Veja o vídeo pela qual a página denunciando o falso evangelho fez o seu comentário e se inscreva no canal, deixe o seu like, comente bastante, e eu estou aqui para isso, gente. Aonde houver um desacerto, aonde houver uma treva querendo sufocar a luz, eu estou junto, batalhando, confrontando, porque eu sou como Ageu. Eu fui chamado como embaixador, representante de Deus na terra, para refutar um tipo de heresia como esse. E nós usamos a verdade, porque só a verdade liberta. Um abraço, um beijo no coração, shalom!